Arquiteto, eu sei que você já deve ter se encontrado numa situação onde você foi fazer vistoria de um imóvel para uma reforma e quando você chegou, tá lá várias fissuras ou várias manifestações patológicas que você nem sabia de onde é que vinha, né? Aquela situação. Então, nesse vídeo, eu quero te explicar como identificar as principais manifestações patológicas que você pode encontrar num imóvel, para você tomar a decisão logo de cara. Se primeiro é necessário tratar a edificação antes de uma reforma propriamente dita, ou se as coisas podem ser feitas de maneira simultânea. Porque quando um paciente está muito doente, você não vai submetê-lo a uma cirurgia, né? A pessoa, para ser submetida, por exemplo, a uma cirurgia estética, ela tem que estar bem. Então, a sua edificação, para ela ser reformada, ela tem que estar bem. Então, será que aquela fissura, será que aquela mancha, aquilo ali é algum indicativo de um problema sério ou não? Ou dá para levar? A primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito de manifestação patológica é que o nome é esse. Algumas pessoas dizem, não, eu encontrei uma patologia na edificação. Não, a patologia é o estudo da doença. A doença em si, a fissura, seja lá o que for, é uma manifestação patológica. Então vamos chamar do nome certo. A gente vai começar tratando da mais comum, pelo menos em regiões litorâneas como a minha, que é a corrosão de armadura. A corrosão de armadura é a deterioração de um material, no caso do aço, né? Por vários motivos. Por que ocorre a oxidação? Por que ocorre a deteriorização dessa armadura? Primeiro, o concreto de cobrimento ele pode não ser suficiente, então isso facilita com que a água penetre nos poros do concreto, chegando na armadura, iniciando assim um processo corrosivo. Então, é o mais comum, tá? Então a gente não pode fazer uma reforma se a gente encontrar uma peça que mostra que tem armadura oxidando. Não, você pode, tudo depende do grau. Vou mostrar aqui algumas imagenzinhas. Então você viu que existem vários graus e existe corrosão de armadura em todas as peças. Você tem na laje, no pilar, na viga, você tem em todo canto corrosão de armadura. Então qual é o grande lance? É você olhar e entender que daquela forma que está danificado, ainda dá para se trabalhar antes de se solicitar uma recuperação de estrutura. Aproveitando e fazendo uma observação importante, que às vezes o pessoal confunde, recuperação estrutural não é reforço estrutural. Esses dias eu recebi um laudo de um engenheiro recomendando ao cliente o reforço de estrutura. Pelas fotos do laudo, eu vi que não era necessário um reforço, mas sim uma recuperação de estrutura. Fui no imóvel, vistoriei e confirmei que ali é um caso de recuperação estrutural e não reforço estrutural. É totalmente distinto. Num reforço de estrutura você vai ter um aumento de seção de peças, ou você pode usar um perfil metálico ou uma chapa metálica, porque ou você quer dar mais rigidez e aumenta a seção de concreto, ou você quer aumentar a taxa de aço, depende da necessidade da estrutura. Então, reforço é uma coisa. Recuperação de estrutural é o quê? É uma peça que está degradada. No geral, pelas manifestações patológicas que a gente está apresentando aqui nesse vídeo. Outro tipo de manifestação patológica comum é a despassivação da armadura pela carbonatação. Eu vou mostrar a imagem e daí você vai reconhecer mais fácil. Você já deve ter visto isso em alguns prédios, né? No geral, edifícios garagem, eles têm alguns apresentam esse problema quando você teve um problema lá na impermeabilização, aí teve infiltração, a água penetrou na laje e uma das primeiras ocorrências é a despassivação da armadura pela carbonatação. Significa que vai cair? Não, significa que precisa ser tratado, né? Assim como no caso da oxidação de uma armadura, da corrosão da armadura, significa que vai cair?
Depende do ponto em que ela está, do estágio, se está um estágio avançado ou não. Uma outra manifestação patológica muito comum, a mais comum de todas, é a fissuração, né? É uma sintomatologia. Assim como uma febre pode ser sinal de gripe, de resfriado, de câncer, de covid, de seja lá o que for. Então é um sintoma. A fissura em si não é a doença. A fissura em si, ela é o sintoma de uma doença. Pode estar relacionada com o quê? Vou dar alguns exemplos aqui. Pode estar relacionada com uma deformação excessiva causada por uma falha no projeto estrutural ou causada por uma falha na execução do projeto estrutural, ou simplesmente porque um pedreiro ele pegou a parede e subiu a parede num balanço e apertou aquela parede entre as duas vigas e a viga balançando, ela causa uma fissura. Muito simples de resolver, mas pode ser uma fissura, quando você olha, aterrorizante para quem não conhece. Mas, na verdade, é a parede sendo apertada pelas duas vigas que, uma em cima e embaixo, balançando. Então, a fissura, o primeiro ponto é descobrir a causa. O que está causando? Assim como tem uma doença causando uma febre, tem uma doença causando uma fissura. Analisar se não é de cunho do projeto estrutural o problema, se não foi uma falha executiva, ou às vezes nem há um projeto estrutural e aí existem várias fissuras, se não é uma fissura de acabamento. Eu já estive numa casa, por exemplo, aonde a casa estava toda rachada em um lado dela. Era a parede do poente, o reboco foi feito errado, a casa fissurou inteira. Então não era um problema estrutural, era um problema de acabamento. Então, na questão da fissuração, analisar como sintomatologia, avaliando a causa. A causa deve ser tratada. Não adianta tratar a fissura se não tratar a causa. E você já ouviu falar de eflorescência? Essa manifestação patológica também é mais vista em lajes de garagem, quando embaixo de play, quando a impermeabilização já venceu. Eu vou mostrar uma imagem. A eflorescência é a manifestação de um depósito salino. Sua presença é notada pela formação de cristais de sais, né? Geralmente fica meio estufadinho, conforme você viu na imagem. Então, também é uma manifestação patológica. Vai derrubar a edificação? Não, mas mostra que existe um problema que precisa ser tratado. Não só a fissura precisa ser tratada na sua causa, as eflorescências, a carbonatação, a corrosão de armadura, tudo precisa ser tratado. E uma manifestação patológica, quanto mais cedo você começa a tratar, mais barato é o tratamento. Bolor e mofo também é considerada uma manifestação patológica em estrutura. Então, também precisa ser cuidado. Por quê? Porque é sinal de infiltração. Infiltração, gente, ela não vem sozinha. Ela não causa um único problema. Então, você já viu aí várias formas do ataque ao concreto e o ataque à corrosão. Tudo isso fragiliza a peça, levando muitas vezes a fissuras e às vezes a destruição completa da peça. Então, eu vou botar umas fotos de umas peças que eu mesma me pergunto como isso ficou de pé, porque simplesmente é inexplicável, né? Como alguns dizem, o concreto é o melhor amigo do homem. Num próximo vídeo, a gente vai falar sobre tratamento de fissuras. Existem vários tipos de tratamento. Então, não só de fissura, mas também, por exemplo, como tratar a corrosão que você identificou numa peça. É só quebrar, lixar manualmente, colocar um concreto com a massa bem forte e tudo está resolvido. Não, não é assim que funciona. E eu vou já adiantar uma curiosidade a respeito da massa forte. A pior coisa que você pode fazer numa peça de estrutura é você colocar a tal da massa forte colada na argamassa de concreto existente. Porque é o seguinte,
existe uma coisa chamada módulo de elasticidade. Se você colocar um concreto com uma quantidade de cimento, uma quantidade de finos, ele vai ter uma resistência e um módulo de elasticidade, vai se deformar de um jeito. Se você colocar um outro concreto com muito mais cimento, porque você quer uma massa bem resistente para poder fazer aquele reparo, ele vai trabalhar de uma forma diferente. O que vai acontecer? Vai fissurar, eles vão rachar. Por quê? Porque está muito diferente o módulo de elasticidade entre um e outro. Então não, vamos botar aqui um grout com uma super resistência para fazer esse reparo. Negativo. Não precisa disso. O que a gente precisa é tratar a peça da maneira correta, fazer o corte certo, preparar o substrato corretamente, para poder assim a gente implantar aquele complemento, né? Fazer o reparo. Eu espero aqui ter trazido boas informações para vocês e qualquer dúvida você pode escrever.